Então, na aula passada, a gente viu lá um pouco da introdução do Revit. E aí, vou abrir aquele documento que tem a ementa do nosso treinamento. E já vou marcar o que a gente viu. Né? Que foi esse primeiro conteúdo aqui. A gente trabalhou, né? Falei um pouquinho sobre o conceito de BIM de Revit, né? Bom, como eu havia falado, essa outra parte aqui, que está dentro do módulo 0, né? Que eu considero o módulo introdutório, eu deixo para falar mais quando algum aluno tem uma necessidade de adquirir algum software, algum equipamento, algum notebook, algum computador, não necessariamente faz parte da nossa ementa. Então, se houver necessidade, eu volto para ele depois. E aí, preciso falar um pouco para vocês, tá? Você que está online, o pessoal que vai assistir a aula gravada depois. Tá? Também preciso postar, né, a aula de terça. Como eu estou em viagem, eu ainda não consegui postar, mas vou tentar postar hoje. Falar um pouquinho sobre, né, esses elementos aqui, para a gente já passar isso ali. Bom, a conta Autodesk, você conseguiu ter acesso, não foi? Ficou com alguma dúvida em relação a isso? Né? Teve a sua conta onde a gente faz acesso aos nossos serviços, tá? Esse aplicativo aqui, esse segundo item, né, é um aplicativo que toda vez que você instala algum dispositivo da Autodesk, né, no seu computador ele vai instalar isso aqui, ó. Às vezes ele fica aqui na barra, né, da barra de tarefas, da barra de ferramentas aqui do Windows. Se você não encontrar, procura por ele e ele vem com esse nome aqui, ó, Autodesk Desktop App. Ou então, outro nome, aplicativo da área de trabalho Autodesk. Esse nome aqui, tá vendo? Aplicativo da área de trabalho Autodesk. O meu já está baixado aqui. Oi? O meu já está baixado aqui. Isso. Ele instala automaticamente, quando você instala. Aí, o que é que... para que serve ele? O que eu recomendo, principalmente, é você observar as atualizações que são disponibilizadas, né, para o seu aplicativo, tá? Então, eu, por exemplo, como estou em viagem essa semana, eu estou com um notebook, e esse notebook eu não instalei o 23 ainda, aí ele aparece aqui para mim, né? Mas como eu estou com o 22, ele aparece aqui algumas atualizações, tá vendo? Né, atualizações que são atualizações de correção e por aí vai. Eu não vou fazer download agora, porque não estou confiando nessa minha conexão, né? Estou no hotel. Mas, se você tiver Está atualizando, cortando um pouco o áudio. cortando o áudio, né? Espera aí. Deixa eu ver se a posição melhorou um pouco. Melhorou, estou escutando agora. Espera aí. Realmente, essa conexão que está aqui está um pouco instável. Se ficar ruim, você me fala que eu mudo para... Eu tento mudar para dados móveis do meu celular. Então, dá uma olhadinha no seu aplicativo, se tem atualizações a serem feitas aí, né, em relativo aos seus produtos. Então, se você tiver o Revit, deve aparecer, né? Revit 2023, alguma coisa. Se for o caso, você manda um print para mim, para eu dizer o que você precisa fazer ou não, tá?
e uma coisa que você pode fazer depois também da aula, caso, né, isso aqui é um download que vai consumir internet, tá bom? Então, basicamente para isso que serve esse aplicativo da área de trabalho, do Autodesk. Ele sempre vai notificar, né, aquelas situações. Bom, a plataforma do Education, né, vocês já acessaram, né? Você conseguiu? Sim, já tive acesso, consegui. Então, vamos lá. Já está com o Revit instalado, né? Então, é isso aí. Já eu instalei o 2023. Pronto. Eu estou com o 2022, mas para esse início não vai ter diferença, sabe? Então, a partir de amanhã, provavelmente eu já devo voltar de viagem, e aí estou com o Revit 2023, estou uma máquina melhor, uma internet melhor, não vamos ter esses probleminhas aqui. Olha, quando você abre o Revit, essa é a aparência dele, né, na primeira janela. É assim que ele se mostra quando você abre. E o que você pode fazer com ele inicialmente, tá? É escolher se você vai trabalhar com modelos ou com famílias, né? E aí ele pergunta para você se você quer abrir, né, um projeto existente, ou também abrir uma família existente, ou começar um novo modelo, ou começar uma nova família, tá? Então, a gente vai precisar entender a diferença entre modelos e famílias, certo? Logo de cara, tá? Eu não vou entrar nessa conceituação, porque pode acabar ficando muita informação teórica sem você ver na prática, certo? Então, lá na frente eu venho explicando o que é famílias. Então, a gente vai, né, iniciar o projeto, digamos assim, o modelo, ou iniciar a trabalhar com Revit, clicando em novo modelo. Aí ele vai abrir essa janelinha, né? Essa janelinha aqui. E essa janelinha tem algumas opções. Eu também agora vou parar para explicar isso aqui, tá? A gente abriu e veio para essa janela. Certo. Bom, você já trabalhou com CAD, Maíla? Já, né? Na faculdade. Já, já. Então, o AutoCAD, ele é um software que, em poucas aulas, você já começa a trabalhar com ele, porque, no final das contas, depois, né, você entende que ali nada mais é do que uma prancheta virtual. E você vai utilizar as ferramentas, os recursos de formas gráficas, de linhas, né, de gerenciamento do seu modelo, do seu desenho. E aí, depois fica até intuitivo, né? Já o Revit, não. O Revit ele não é nada intuitivo. Ele funciona da forma dele. Então, o que eu recomendo bastante é a gente compreender, né? Então, o segredo do Revit é mais ou menos isso aqui. Então, o que eu diria, primeiro, né? Entender os conceitos. Então, a gente vai trabalhar muito com conceito, tá? Ou seja, a gente não pode passar para frente sem entender o que é que está acontecendo, tá? Depois, compreender como funcionam as categorias, tá? E depois, a gente compreender técnicas de modelagem, certo? Então, esse
essa trilha aqui é o que eu recomendo para a gente nunca deixar de estar aprendendo, né? Então, até hoje eu aprendo Revit, até hoje. Né? Cada versão nova tem coisas novas, cada projeto novo tem desafios novos. Mas o importante é isso aqui, ó. Tá? Então, a gente precisa entender as nomenclaturas, o que significam as coisas que eu vou falar. E se tiver dúvida, pode parar para perguntar. Tá, então vamos lá. Então, eu cliquei, né, inicialmente ali, em novo modelo. Tá? E aí abriu essa janelinha. Nessa janelinha, ele pergunta para a gente, né? Olha só, se eu quero criar novo projeto ou modelo de projeto, né? Aí a gente já tem dois nomezinhos aqui, ó, projeto e modelo de projeto. E aqui, em cima, ele pede para você escolher o arquivo modelo, tá? Então, olha só quantas coisas nós temos aí. Que já dá... já começa a dar um nó na nossa cabeça, porque já vem informação demais logo no abrir do projeto, né? Então, olha só, a gente escolheu o modelo, aí ele pergunta qual é o arquivo modelo, ele pergunta se eu quero criar novo projeto ou novo modelo de projeto. Certo. E muitas coisas dessas aqui acontecem. Deixa eu ver, parece que a internet deu uma travadinha. Está escutando bem aí? Tá meio que oscilando um pouquinho É. o áudio. Esse sinal do... Deixa eu ver uma coisa aqui, tá? Eu vou tentar trocar de rede para ver se fica melhor. Hoje eu peguei um quarto ruim. Agora eu vou trocar de rede rapidinho aqui. Deixa eu tentar usar o... Tentar usar o Wi-Fi do celular. Será que melhorou? Ah, tá ótimo. Aí sim. Oi, Maíla, você consegue me escutar melhor agora? Tô escutando melhor. Ah, agora sim, agora estou com a internet. A internet parece que tá boa. Então vamos lá. Se ficar ruim, você fala, viu? Então, olha só. Vamos desvendar aqui o que é que significam essas coisas, tá? Porque quando o pessoal faz a tradução do inglês para o português, eles criaram aqui uma redundância, certo? E aí confunde um pouco para quem está começando. Então, na verdade, é o seguinte, vamos começar aqui, ó, com esses dois termos, né? Então, o que ele chama de arquivo modelo e modelo de projeto, a gente pode... É o que a gente chama de template, tá? Template. É a mesma coisa. Então, quando ele pede aqui para você, ele pergunta se eu quero criar um novo template, né? Ou se eu quero criar um novo projeto. Só que tanto para eu criar um novo projeto ou para eu criar
um novo template, eu vou precisar partir de algum template ou não, certo? Ah, que coisa chata isso aqui. Vou botar aqui em cima, para sair dessa de trás. Tá claro aí para você? Bom, Entendi. Eles foram mesmo redundantes. é redundante, exatamente, certo? Tá, então o que é o template, né? O template nada mais é do que um arquivo que ele já vem pré-configurado, digamos assim, para a finalidade que você precisa, né? Então, por exemplo, se você vai desenvolver um modelo de estrutura, você só vai trabalhar com elementos estruturais, né? Sapatas, pilares, vigas, você não precisa ter nesse arquivo, o Revit, né, elementos que não são dessa disciplina. Por exemplo, opções de bacia sanitária, torneiras, luminárias, janelas e portas, tá? Tabelas de quantitativo, de extração de quantitativo de piso, de revestimento, certo? Você não precisa, mas você talvez precisaria, né, ter objetos de estrutura, de armaduras, né, de conexões estruturais e por aí vai. Eu gosto de dar um exemplo, muitas vezes, pensando numa cozinha, né? Então, imagina a cozinha da nossa casa, imagina ela toda arrumadinha, né, sem nada fora do lugar. Ela, né, na maioria das vezes, né, pensando, né, na situação hipotética aí, que uma cozinha que tenha possibilidade de fazer quase tudo, ela vai ter, né, lá um armário para guardar os talheres, os utensílios, vai ter uma despensa, vai guardar os alimentos, tá? Então, você, quando vai preparar uma refeição, você vai retirar do local, né, do armário e da despensa somente aquilo que é necessário para aquela refeição. Então, por exemplo, se eu pensar que eu vou fazer um churrasco, eu não vou precisar, até então, de uma panela de pressão ou de uma travessa de forno, né? Não vou precisar de um escorredor de macarrão, né? Porque se eu for fazer um churrasco, eu vou precisar de outras coisas, né? Vou precisar de espeto, de sal grosso, né? De uma faca que corte. Então, eu gosto desse exemplo porque é bem parecido. Então, apesar do Revit, né, ter a potencialidade para você modelar o que você quiser, você ter um arquivo modelo com tudo vai atrapalhar mais do que ajudar. Então, imagina que você tire tudo da sua cozinha, né, todos os talheres, todos os pratos, todos os utensílios, todos os alimentos e coloque em cima da mesa para você fazer um ovo frito, por exemplo. Vai atrapalhar mais do que ajudar, tá claro? Então, o arquivo, né, o template, né, a gente pode pensar como sendo esse arquivo preparado para aquela finalidade. Ou melhor, né, a sua cozinha arrumada para a refeição que você vai fazer. Então, o arquivo template, ele tem a extensão, ó, toda vez que você vê um arquivo, deixa eu botar aqui do lado, contra a cor. Opa. Toda vez que você tem um arquivo com formato RTE, é um arquivo de template. Né? Um arquivo em formato RVT é um arquivo de projeto, né? Ou um arquivo de modelo, digamos assim. Tá? Então, esse template, né, você, quando carrega ele, você não altera ele. Né? Rapidinho.
Pronto, oi, Mike. Então, esse arquivo, ele vai, né, quando você carrega ele, o Revit vai abri-lo, né, e aí ele vai, como se fosse assim, tirar uma cópia dele e transformar no arquivo RVT, tá? Mas se de repente você quer desenvolver um arquivo RTE para servir de base para outros, aí você vai escolher aqui, ó, modelo de projeto ao invés de projeto, tá vendo? Então, é isso aí. Só que tanto para eu criar um novo projeto ou um novo modelo de projeto, eu posso partir, né, de um template original. Ou seja, né, para eu criar um novo template, eu posso partir de outro template, ou então de nenhum, né, se eu escolher aqui nenhum, né? Só que aí isso vai ser muito difícil, porque seu arquivo vai vir todo vazio, tá? Aí aqui, nessa caixa de opções, é onde eu escolho qual vai ser o meu arquivo template. Então, se eu clicar aqui em procurar, o Revit vai abrir já uma pasta, né, padrão, com vários arquivos de template, tá vendo? E se você observar, no próprio nome ele diz, ó, o Construction Default, aqui o Default BRAPTB, né, brasileiro e português. O elétrico. Só do hotel toda hora batendo na porta, desculpa. Mecânico e por aí vai. Lamb, né, de instalações. E aí a gente vai utilizar esse aqui, ó, Default BRAPTB, né, que é o padrão brasileiro português. Vou abrir, observe a extensão dele, tá vendo? RTE. E eu vou clicar aqui em um novo projeto. Bom, deixa eu dar um print dessa tela. E aí eu vou, né, vou jogar logo lá no... Depois eu jogo lá no Google Classroom essas telas para você. Alguma dúvida até aí? Tá tranquilo? O que é que não ficou claro para eu repetir? Tá tranquilo. Consegui entender. Ótimo, então vamos avançar. Pronto. A gente abriu o Revit, né? Conseguiu abrir aí seu Revit? Consegui. Né? Como ele vem configurado por padrão. Beleza? Então, olha só. Vou parar para explicar aqui um pouquinho, né? O que esses elementos aqui da interface, tá?
Não vou gastar muito tempo explicando assim cada coisa, porque senão não fica legal, tá? Eu gosto de explicar de acordo com o que a gente vai fazer. Então, olha só. Você está vendo logo de cara que na parte superior do Revit, ele tem uma organização, né, de acordo com as disciplinas, tá? Então, você vê que aqui, ó, até aqui, ele divide, né, a faixa de opções de acordo com as disciplinas. Aí você tem um outro trecho aqui que já vem com opções, né, relacionadas aí a opções de trabalhar com Revit mesmo, tá? Tudo isso aqui na frente. Beleza? Aí, Amaíla, essa interface, né, esse trecho aqui de cima, é o que o Revit chama de faixa de opções. Tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui ele chama faixa de opções. E ele é organizado de uma forma que as funções são categorizadas, né? Ou seja, ele organiza os elementos de acordo com sua natureza. Então, toda vez que a gente precisar encontrar uma ferramenta, eu vou sempre falar nessa ordem, né? Inicialmente, esse trecho aqui que eu estou colocando de magenta, né, é o nome das abas ou guias, tá? Aqui de verde é onde fica o nome dos painéis, é sempre aqui embaixo, certo? Então, ele organiza desse jeito, né? Você vai ter a faixa de opções, que o Revit também vai encontrar como ribbon, esse nome em inglês. Aí dentro dele você vai ter as abas. Vai ter as abas, né, ou tabs. Você vai ter os painéis. Tá? Deixa eu tirar esse negócio de cá. O panel. Dentro dele você vai ter as ferramentas. Tá? Então ele vai estar aqui com... Acho que é com 2 M's, né? Esqueci se é com 2 M's ou com... Acho que é um só. Tá? E além disso, você ainda vai ter o que ele chama de menu de contexto e painel estendido. Então, é exatamente dessa forma que a documentação do Revit chama esses elementos. Por isso que eu, né, deixo aqui, gasto esse tempinho para poder mostrar para vocês. Até porque quando você tiver uma dúvida, quando tiver algum problema, você vai saber resolver, né? Opa, Larry, boa noite, como é que vai? Seja bem-vindo. Aí, olha só. Então, aqui você vai ter em cima as abas, né? Ou os tabs. Embaixo você vai ter o nome dos painéis, né? Você consegue ver que tem uma linhazinha divisória aqui, né? Inclusive, se você clicar aqui e arrastar, ó, você pode, tá vendo? Colocar esse painel em outros locais, tá? Você pode fazer isso, ó. Clicou e arrastou, né? E aqui você posiciona ele e aqui você manda ele de volta para o lugar. Então, cada painel tá aqui. Isso é bom para quando você trabalhar com mais de um monitor, né? Ou então, né, se você deixar eles
organizados da sua forma, você organiza. Então, aí, dentro de cada painel, pega aqui o primeiro painel construir, você vai ver que você tem aqui, ó, cada ferramentinha, né? Parede, porta, janela, por aí vai, tá? Então, é isso aí. Aí, quando você seleciona qualquer ferramenta, por exemplo, parede, olha só, a faixa de opções, ela mudou aqui, ó, para você observar, né? Trouxe esse conjunto de ferramentas aqui e outras opções que estão aqui embaixo, que são exclusivas da ferramenta parede, tá? Ou seja, esse menu é o que a gente chama de menu de contexto, porque ele só vai exibir essas informações quando eu chamar a ferramenta parede. Se eu chamar a ferramenta guarda-corpo, por exemplo, né? Aí ele já muda para exibir as opções. Então, é sempre assim, tá? Então, quando eu falar qualquer ferramenta, a gente vai nesse endereço. Assim como se fosse o nome de um bairro, de uma rua, de um número da casa, né? Então, a aba, o painel e a ferramenta. Toda vez que você encontrar uma setinha abaixo do nome do painel, como é nesse caso aqui, ó, tá vendo? Dentro de estrutura você tem esse daqui, ó, né? São opções a mais que você tem daquele painel. E quando você clica, ele estende o painel, por isso que a gente chama isso aqui de painel estendido, né? É aquele recurso que está ali extra, tá bom? Bom, ficou claro aí até agora? Sim. Pronto, perfeito. Bom, a aula está gravando, Larry. Aí quando você... depois que eu subir ela, você assiste, que é para você pegar esse comecinho. Certo? Assim que terminar, eu já pego para poder ver se início. Se tiver alguma dúvida, eu falo contigo. Ótimo. Vou tentar subir ela logo, assim que acabar a aula. Então, o que a gente viu até agora, ó, foi isso aqui. A gente viu essas situações aqui, tá? Que eu expliquei superficialmente, mas não vou ficar aqui um por um, porque senão fica maçante, certo? E aí a gente vai e volta nisso. Bom, continuando. Eu vou escolher aqui na minha caixa de opções a ferramenta parede, tá? E aí, vou clicar ela em um canto, em outro ponto, e aí o Revit fez uma parede. Não precisa que vocês reproduzam, não. Mas se quiser, pode. Porque, na verdade, eu vou falar sobre esse cara aqui, ó. Esse cara que fica aqui. Que é a janela de propriedades, tá, turma? Então, a janela de propriedades, para que ela serve? Ela serve para trazer para o usuário, né, as informações do elemento que a gente acabou de selecionar. Como, nesse caso, eu não estou selecionando nenhum elemento, ela traz informações da vista, né? Ela traz informações da vista. E entender o que é vista é uma coisa muito importante para iniciar o Revit, né? Porque ele trabalha exatamente com o conceito de vistas. Se você olhar naquela outra porção ali abaixo, né, que esse cara que fica aqui embaixo, você vai ver que tem um nomezinho ali chamado vistas, que é como
ele organiza, e aí você vê que dentro de vistas ele tem aqui, ó, planta de piso, planta de forro, elevações, tá? Isso porque esse template que a gente utilizou está configurado dessa forma, tá? Essa é a forma como esse template se organizou. E aí, né, se eu não seleciono nada, a janela de propriedades vai trazer as informações da vista ativa no momento. Então, no mínimo, para você ficar com o arquivo aberto, você precisa de estar com uma vista ativada. E aí, deixa eu dar o nome aqui aos caras, né? Para ficar claro para vocês. Aqui é a janela propriedades, certo? E aqui é o navegador de projeto. Tá bom? E aqui é propriedade. Deixa eu ver se não me vista tá aqui. Bom, então, não vou ainda aprofundar ainda em parede, e aí deixa eu mostrar para vocês aqui como é esse conceito de vista, tá? Eu vou abrir aqui a planta de piso nível 1, que na verdade ela já está aberta, e aí eu vou fazer o seguinte, vou pegar aqui e fazer uma pequena edificação aqui, ó, certo? Vou colocar aqui, só para de curiosidade, 2 portas, aqui eu vou botar uma porta aqui e uma janela, certo? Aqui eu vou colocar 2 janelas, aqui eu vou colocar uma janela, 2 janelas, 3 janelas. Pronto. E aí também eu vou fazer um telhadinho aqui rapidinho, só para poder mostrar uma coisa para vocês. Certo? Pronto. Então, turma, aqui eu fiz uma pequena edificaçãozinha, tá? Só um quarto aí. E aí, observe. Vocês estão vendo esses 4 elementos aqui, ó? Tá? Esses caras aí não estão aí à toa, né? Eles estão representando a posição, tá, do observador que representa aquela elevação, né? Porque o que é vista? O que é uma vista? Eu, quando comecei a estagiar, há muito tempo atrás, lá para 2005, por aí, 2004, 2005, foi um escritório de arquitetura que trabalhava com AutoCAD, né? E aí, eu lembro que o chefe, ele pedia assim, terminou a planta baixa, já fez os cortes, agora faça as vistas do desenho. E era comum esse termo, né? Porque o mercado acaba criando sua própria linguagem. E o pessoal entendia vistas como as elevações, né? Ou que a gente pode chamar de as fachadas laterais, né? Fachada frontal, por aí vai, porque a pessoa chamava de vista. Até no próprio curso de engenharia foi assim que me ensinaram. Mas depois eu virei professor de projeto de arquitetura, de desenho. E aí você, né, vai para norma, vai para livro, publicações. E o próprio conceito de desenho técnico, né, ele chama de vista, na verdade, o que eu posso resumir como o resultado gráfico, né, de determinado objeto, considerando a posição do observador. Então, uma planta baixa é uma vista, um corte é uma vista, uma elevação é uma vista, uma perspectiva também é uma vista. O que muda é a
posição do observador, tá? Então, a planta baixa nada mais é do que você observar uma edificação como se você estivesse de cima dela, né? E essa edificação é seccionada em uma altura de modo que seja mais alta que os peitoris e mais baixa que as vergas das portas, né, das janelas, de modo que você consiga verificar as aberturas, tá? Então, não necessariamente precisa ser 1,50, 1,20, né? Ele tem que ser de tal forma que você consiga verificar as aberturas. Se você for trabalhar com a catedral, com o templo, que tem um pé direito de 20 metros por aí, negócio enorme, né? Você fizer um corte ali de planta baixa a 1,50, você não vai ver detalhe quase nenhum. Então, é mais ou menos isso que o Revit traz para a gente, né? Ele nos dá a possibilidade de enxergar o nosso modelo através de vistas diferentes. Eu falo isso porque é muito comum, o pessoal, ainda quando conhece o Revit, ter o comentário, porque o Revit gera os cortes automaticamente, porque ele gera o desenho automaticamente. Então, quando a gente usa o termo gerar, né, parte do pressuposto que uma coisa foi feita e outra foi feita, e na verdade não é. O Revit, ele já é 3D por si só. Tá? Então, olha só, vou fazer aqui um teste. Tá? Se eu abrir aqui, né, considerando os pontos cardinais, se eu abrir aqui essa elevação, né, que é chamada de elevação sul, porque considerando aqui o centro, então norte, sul, leste, oeste. O que é que você espera enxergar como resultado de desenho dessa vista? O que é que você vai ver? Repete aí a pergunta que eu não escutei direito. Quando eu abrir a minha vista sul, o que é que a gente vai ter de resultado gráfico, né? O que é que a gente vai enxergar na nossa tela? Considerando que a posição do observador está aqui, né? E a minha edificação está ali. Se eu tenho uma pessoa aqui em pé olhando para frente, né? O que é que ele enxerga? Uma parede E o que mais? e duas portas. Duas portas. Essas duas portas vão estar à esquerda ou à direita? À direita. À direita. Vou abrir a elevação sul, então. Dei 2 cliques, tá? E aqui também a elevação sul, né? Então, a gente chegou uma parede, duas portas e um pedacinho do telhado, tá? Beleza. Agora, se eu abrir a minha elevação norte, o que é que eu vou enxergar? Acho que são 3 janelas e uma parede. E ela vai Isso. estar, essas minhas janelas vão estar à direita ou à esquerda? Direita. Então, tá aqui, as 3 janelas, parede. E se eu fizer aqui agora, ó, se eu fizer um corte, vou fazer um corte assim. E eu abrir esse corte, o que é que eu vou enxergar? As 3 janelas e a parede, né? A composição da parede, das duas paredes. E minha janela vai estar à esquerda ou à direita? À esquerda. Então, isso aí, tá vendo? Tá aqui minha janela à esquerda e eu tô vendo as paredes. Vou abrir o 3D também e tá aqui o que eu fiz. Então, olha só.
né? Vou colocar aqui para todas as vistas que a gente fez, né, ficarem aqui expostas ao mesmo tempo, tá? Então, quando a gente trabalha no Revit, a gente pensa assim, né? Então, eu posso trabalhar em qualquer vista a qualquer momento, tá? Depende de como você quer produzir. Então, não necessariamente eu vou gerar um corte depois, né? Eu estou trabalhando instantaneamente, né? Na verdade, no 3D, e essas outras vistas aqui nada mais são do que o resultado, né, gráfico, tá? Ou seja, eu só estou olhando a umidificação a partir de um outro ângulo, de um outro ponto de vista, né? Mas eu posso construir meus modelos, né, na vista que eu quiser, certo? Então, é isso que a gente tem com o Revit, tá? Tá claro aí, turma, até essa parte? Tá bem claro, Renato. E, tipo assim, parece assim simples, mas isso é muito importante, porque no dia a dia a gente vê muitos profissionais que não têm essa visão espacial. E às vezes Exatamente. dificulta você explicar algumas coisas. Não é só a questão, tipo, de engenharia em geral, design, arquitetos e tudo mais. Não tem essa visão espacial. Então, qualquer tipo de assunto, seja ele civil, mecânico, elétrico. Às vezes é muito mais difícil você explicar e até ter soluções de problema, porque a pessoa não consegue visualizar corte ou não tem um conceito básico do que é corte. Isso é terrível. Exatamente. Bom, ó, deu 1 hora agora de aula. Vou dar aquele intervalinho de 10 minutinhos para você tomar um café, tomar água, esticar as pernas e a gente volta na sequência, tá bom? Ok. Vou colocar o temporizador aqui, a gente já volta.
Olá, turma. Vamos continuar. Bom, expliquei para vocês aqui agora sobre a janela de propriedades, tá? Um pouquinho mais sobre ela. Janela de propriedades e o navegador do projeto. Bom, turma, então olha só. A janela de propriedades, ela sempre vai trazer informações do elemento que você selecionou, né? E aí, de acordo com a categoria do elemento, ela vai organizar as informações, tá? Nesses grupos. Então, tem o primeiro grupo das restrições, que nada mais é do que informações a respeito do posicionamento do elemento, né? Onde ele começa, onde ele termina, a altura dele, né? Se ele tem algum deslocamento em relação aos níveis e por aí vai. Tá? E outras informações estrutural. Esse grupo aqui chamado cotas tem informações de leitura, né? Ou seja, você só consegue ler, você não consegue interagir com essas informações. E aí, ele já tem aqui o comprimento, a área, o volume dessa parede. Alguns dados aqui de identidade que você pode alimentar, tá? E outras informações aqui, chamada de faces, né? Então, essas informações estão nessa parede. Então, é como se ela pudesse armazenar essas informações. E a gente pode criar também, né, personalizar outros grupos e outros tipos de informações. Certo? Então, você tem essas possibilidades também. A ferramenta é bem flexível para você colocar os dados que você precisar. Se eu selecionar aqui numa porta, por exemplo, ó, você vai ver que aqui também já tem informações um pouco diferentes, né? Vou pegar numa janela, né, também mostra ali como é que está o elemento, certo? E aí, você observa que, né, ele sempre vai ter restrições, tá? E o objeto, né, já que a gente está no ambiente 3D, ele sempre vai precisar ter uma referência, né, até para você posicionar ele. É a partir de onde é que esse objeto meu está posicionado, certo? E aí é onde entra, tá, a importância dos níveis, né? Então, turma, esses elementos que a gente enxerga somente em vistas verticais, né, como elevações ou cortes, são chamados de níveis, né? São referências que servem para a gente posicionar os elementos construtivos. Ok? E aí você também vai criando níveis, vai editando, vai configurando, criando vistas a partir de níveis. E a gente vai ver tudo isso quando a gente começar a avançar lá no nosso conteúdo. O nosso navegador de projeto, por sua vez, ele mostra justamente, né, as plantas de piso, que ele chama, né, de acordo com os níveis, ó, tá vendo? Então, nível 1, eu tenho aqui o nível 1. Quando eu clico aqui, o que é que ele vai ver? Ele vai ver o resultado desse nível 1, né? Sendo que ele está cortado ali, né? Tem uma secção a uma determinada altura. Então, como se fosse isso aqui, ó. No nível 2, a mesma coisa, como se eu estivesse vendo essa faixa aqui, né? De desenho. Beleza? Bom, o navegador do projeto, ele traz, além das vistas, ele traz também
né? Como é que eu posso dizer? Ele traz também a lista, né, digamos assim, de todas as famílias que encontram nesse arquivo, que você encontra aqui, ó, nesse botãozinho. Tá? E isso aqui também é organizado, tá, a partir de uma determinada hierarquia. Então, isso aqui é muito importante, tá? Isso aqui é coisa que eu vou repetir quase todas as aulas. Então, os objetos no Revit, eles têm uma determinada hierarquia de classificação. Então, você tem, primeiramente, as categorias, depois você tem as famílias, depois você tem os tipos, e a partir do momento em que você passa a materializar esse elemento, né, no espaço do Revit, você tem uma instância. Tá? Então, dentro desse grupo aqui de famílias, né, eles estão organizados aqui por categoria. Então, se eu encontro aqui, por exemplo, a categoria paredes, tá? Aqui, categoria paredes. Dentro de paredes, nós temos 3 famílias. Vou pegar aqui parede básica, por exemplo. Ó. Dentro de paredes, nós temos 3 famílias. Quais são as 3 famílias? Parede básica, parede cortina e parede empilhada. São 3 famílias. Dentro de parede básica, nós temos vários tipos de paredes. Então, cada elemento desse aqui, ó, é uma parede diferente. Então, se eu clicar ali na parede que a gente utilizou para fazer esse exemplo, ó, ela é a parede básica, tá? Então, ali também sempre vai ter o nome da família, do tipo e da categoria, né? Então, olha só. Se eu conseguir tirar uma cópia disso. Peraí. Se eu fizer assim. Aí. Então, olha só. Quando eu seleciono a parede, aí você vai ver isso aqui, ó. Então, aqui é o nome da categoria, né? Aqui está o nome da família, e aqui está o nome do tipo. E aqui eu tenho uma instância desse tipo, né? É como se fosse isso aí. As linhas ficaram meio cruzadas aí, não sei se está claro para vocês, tá? Então, o que eu posso dizer é que esse elemento aqui que eu estou selecionando é uma instância do tipo genérico 200, da família parede básica, da categoria paredes. Tá? Então, vou repetir aqui mais uma vez. Como se a gente fosse classificar essa parede ali, né? Essa parede que a gente acabou de selecionar. Então, ela vai ser, a categoria dela é parede, a família, parede básica, e o tipo genérico 200 milímetros. Tá claro aí, turma? Dúvidas, perguntas? O que é que não ficou claro aí que eu posso repetir para vocês?
essa parte da instância, eu não entendi muito direito. A instância. Certo. Então, como isso aí? Uma instância de um tipo é um objeto, né, que se torna materializado. Ou seja, nós temos aqui no nosso Revit, nesse arquivo, todos esses tipos aqui, tá vendo? Tudo isso aqui que eu selecionei de azul são tipos de parede. Mas eles ainda, como é que eu posso dizer, não estão instanciados, né? Eu só tenho aqui no meu modelo 4 instâncias de parede, né? Ou 4 indivíduos, digamos assim, sabe? Então, a instância, ela, né, só existe a partir do momento No caso, é aquele que está no projeto, é isso? Que está é no... aquilo que Tá, passa a existir no projeto, sabe? Então, assim, entendi. você sempre vai ter esses 3 elementos que já estão ali pré-configurados no projeto. Só que a instância, né, você só tem a partir do momento que você existir, tá? Então, por exemplo, eu vou aproveitar essa sua pergunta para fazer uma situação. Você tem filho? Eu não. Você não tem um filho, né? Então, se eu perguntasse para você qual a cor dos olhos do seu filho, você tem como responder? Não. Não, porque você não tem filho ainda. Ou seja, o elemento filho não foi instanciado para você. Apesar de, né, você ter a predisposição, né, ou seja, todas as possibilidades, né, para ter um filho, né, até então, no futuro, você ainda não o tem. Então, você não tem como responder o nome do seu filho, a cor do cabelo dele, né, a cor dos olhos, quanto ele pesa, porque ele ainda não existe. E tudo isso que eu perguntei são propriedades, tá? Eu estou falando isso porque lá na frente a gente vai ver que existem propriedades de instância e propriedades de tipo, né? Então, assim, eu não tenho como responder a informação de um objeto que ainda não foi instanciado. A partir do momento que ele passa a existir, ele se torna uma instância. Ficou claro? Sim, entendi. Obrigada. Larry, tudo tranquilo aí? Tudo tranquilo. Ó, é só para complementar, no caso a instância só poderia existir materialmente, né? Porque virtualmente ele já existe no desenho. Não, quando ele passa a existir aqui né, no desenho. Então, por exemplo, essas 4 paredes são paredes do tipo genérico 200, né? Mas, Uhum. observar, eu tenho um tipo aqui chamado genérico 300, ó. Só que eu não tenho nenhuma instância dele no meu modelo. Tá entendendo? Entendi. Já as paredes, né, do genérico 200, eu tenho 4 instâncias. Se eu selecionar tudo aqui, ó, ficar com o mouse e selecionar tudo, aí observe aqui que na minha janela de propriedades, ele mostrou aqui que eu tenho 16 objetos. Por que ele não está mostrando categoria e família? Porque eu peguei tudo que eu tinha na minha janela. Mas se eu clicar aqui nesse filtro que fica aqui, ó, do lado, ele vai dizer aqui para mim, ó, eu tenho 6 janelas, 2 níveis, 4 paredes, 3 portas e um telhado. Ou seja, e observe que ele está dizendo aqui, ó, categoria, né? Ele não está organizando para mim de acordo com o tipo. Ele está por categoria, nem por tipo, nem por família, tá?
Então, eu tenho 4 objetos da categoria janela, ou 6 objetos, 2 objetos, né, ou 2 elementos da categoria nível, e por aí vai, tá? Então, é mais ou menos isso aí. Então, esses conceitos, aí é que a gente vai carregar até o final do curso e para a vida toda, viu, turma? Isso aqui você vai ver a vida toda se trabalhando com o Revit. Então, quando você entende, né, que tudo que você manipula no Revit pertence a uma categoria, a uma família, um tipo, e que cada categoria tem, né, formas próprias de trabalhar, cada família, né, tem sua própria condição, aí você começa a clarear o funcionamento do Revit, tá? É sempre assim. Já que ele é um software modelador, né? Se a gente trabalha com modelos, a gente pensa aqui como modelos e não como desenho formado por linhas, né? Como no AutoCAD. Apesar da gente também poder fazer, mas o foco principal são os modelos. Tá tranquilo aí? Tá, deixa eu ver se eu passo mais alguma coisa para vocês. Eu já falei aqui também sobre o Ribbon, sobre esses caras aqui, área de desenho, application menu, esses aqui, bom, eu queria já partir para alguma coisa, a gente colocar a mão na massa, para não ficar tanto conceito aí. Então, olha só, eu vou pedir vocês para abrirem aí a ponta de piso, nível 1, tá? Eu vou apagar tudo que eu fiz aqui. E a gente vai ver aqui algumas formas que você trabalha com o mouse, tá? Então, lá na aba arquitetura, dentro do painel construir, eu vou pegar a opção parede. Janela de propriedades mudou, né? Estou com o menu de contexto. E aí, para a gente, né, instanciar uma parede, né, ou modelar uma parede, basta você clicar no ponto que ela começa e clicar no ponto que ela termina, né? Eu chamo a atenção para as informações que são colocadas aqui, ó, no canto esquerdo inferior. Isso aqui é a barra de status, né? Então, ele vem lhe dando dicas, tá, do que você fazer com a ferramenta atual. Então, observe, chamei parede, ele já me dá ali uma dica, ó, clique para inserir o ponto inicial. Aí ele já diz, ó, clique para inserir o ponto final. Quando eu estou aqui na horizontal, ele marca ali para mim, tá vendo? Ó? Horizontal. Quando eu estou aqui, né, aqui no ângulo, né, ele dá uma travadinha. Quando eu estou aqui, ele já fala vertical, tá vendo? E aí, parede você constrói assim, né? Vai clicando e observe que ele já lhe dá ali uma informação do comprimento. Então, se você mover o mouse bem devagarzinho para o lado, você vai ver que ele vai incrementando, ó. Esses valores aqui estão, né? E olha só, quando eu aproximo ou afasto da parede com o scroll do mouse, né? Quanto mais próximo, você vê que meu incremento ali vai diminuindo, ó. Ele está incrementando de 5 em 5 milímetros, tá vendo? Se eu afasto muito, meu incremento já está aqui, ó, de 100 em 100 milímetros, tá? Então, isso aqui é proporcional ao afastamento que você tem do desenho, né? E aí, por exemplo, vou tentar fazer aqui um quadrado de parede, né? Com essas cotas me formando o valor de 3.000, né? Com o mouse, tá? Ó, cheguei a 3.000, cliquei, agora vou descer. Chegar aqui até 3.000, cliquei, vou para a esquerda. Ele já me dá ali uma
né, uma previsão ali, ó, você dá um track ali, né, aquela linha tracejada, deu 3.000, cliquei, vou subir aqui, encontrei 3.000, cliquei, tá? Vê aí, turma, se vocês conseguem fazer isso aí somente com o mouse. Agora eu não vou conseguir fazer com este computador que eu entrei só para poder assistir a aula. Mas eu vou tentar fazer depois e posso mandar para você. Tá ótimo. Maíla consegue? Consegui fazer aqui. Ótimo. É isso aí, turma. Então, observe também, detalhe, quando a gente chama parede, você vê que quando você clica no final de uma parede, ela automaticamente já vai construindo outra, né? Ó. A não ser que você clique aqui no final de uma outra parede, que ela para, tá? Então, essa configuração, tá? É marcada aqui nessa opção chamada cadeia, tá vendo? Ou seja, toda vez que você termina uma parede, ela automaticamente já começa outra, ó. Isso é chamada cadeia. Se você desmarcar isso, aí ela não continua, tá vendo? Você precisa dar outro clique para iniciar uma outra parede. Ó. O seu clique ela só faz terminar, ela não mantém as paredes em cadeia, tá bom? Outra coisa também que eu quero mostrar para vocês é que você tem aqui nessa janelinha, né, várias opções de desenho. Então, inicialmente eu estou com a opção de linha marcada, né? Então, toda vez que eu faço parede, desculpem, estou fazendo em linha. Se eu marco aqui um retângulo, ela já faz um retângulo, tá vendo? Aqui você tem duas formas de polígono, né? Polígono inscrito e circunscrito. Ó. Você tem aqui um círculo também. E aí você tem aqui 4 formas de arco diferentes, né? Que é só a forma de construir o arco. Então, esse primeiro arco, ele pede para você dizer onde você começa, onde você termina e depois você informa o valor do raio, né? Que vai dar ali a curvatura do arco. Você tem um segundo arco que você informa a origem, o raio, né? E depois você informa o comprimento do arco. Você tem esse outro arco aqui, que é o que o pessoal chama de arco final tangente. Então, para poder fazer ele, você tem que estar no final de alguma parede, né? Que é esse de cal. Então, quando você clica aqui no final de uma parede, aí ele vem construindo um arco. Tá vendo? Então, ele continua sempre do final de alguma coisa, né? Então, tá ali no final do arco, ele vai fazendo. Tá? E aí, esse quarto arco, eles funcionam mais ou menos como fillet lá do AutoCAD, né? Então, quando você tem, por exemplo, duas paredes que formam um vértice, né, reto, né, com ângulo de 90 graus, você quer transformar ele no canto arredondado, você vai nesse elemento aqui, ó, arco em concordância. Aí você clica nele, no outro, ó, e aqui você determina também o raio que você quer. Beleza?
Nós temos aqui agora mais 4 ferramentas que eu não vou falar hoje. Então, eu vou dar aí um tempinho aí para vocês, 5 minutinhos talvez, para vocês fazerem com calma até esse último arco aqui que eu falei, tá? Menos a elipse e esses outros aqui, tá? Ó, vocês vão tentar reproduzir esses aqui que eu marquei de vermelho, só para ver se vocês conseguem compreender como funciona cada um deles, tá? 5 minutinhos dá? Acho que dá, né? Assim que terminar, me avisem aqui. No caso, para deletar, como é que eu faço? Se eu quiser deletar. Ah, basta você selecionar, ó, Ah, não. e apertar Delete. Tá vendo? Ah, tá. Obrigada.
Renata, eu já terminei aqui. Ótimo, ótimo. E aí, como é que foi? Tudo tranquilo? Achei muito legal. Acho que se me deixar é muito divertido Que bom. Ficou com ficar dúvida brincando com as formas. de algumas das ferramentas? Ficou com alguma dúvida? Não, por enquanto não. Por enquanto não, né? Não. É, a próxima etapa agora é a gente começar a trabalhar com modelagem mesmo, sabe? Só que eu acho que eu vou deixar para a próxima aula, né? Como a turma está bem pequenininha, eu estou conseguindo avançar em menta, assim, bem rapidamente, né? Que a gente tem poucas pausas com dúvidas e tudo. Então, vocês vão descansar hoje um pouquinho, tá? Vou liberar agora. E aí, na próxima aula, a gente continua de onde a gente parou. Vou tentar subir os 2 vídeos entre hoje e amanhã. Não sei se eu consigo hoje, porque eu dependo de uma internet boa, mas se eu conseguir hoje, eu falo lá no grupo, tá? Os outros alunos não apareceram ainda, não entendi por quê, mas a gente, então, se encontra aí na próxima terça, dia 3, né? Ah, o feriado cai no domingo, olha só. Dia 3. Tá bom, turma? Se alguém tiver alguma coisa, alguma pergunta, estou aqui à disposição. Ok, não, por enquanto tá tranquilo aí. Eu acho que nas próximas aulas é que a gente vai começar a ter mais É, dúvidas. cada aula a gente vai avançando um pouquinho, tá? Depois, lá pro meio do curso, a gente já tá com a cabeça fumaçando. Aí a gente vai acompanhando aí. Então, valeu, turminha. Tá, Desejo a todos vocês aí um bom descanso. Fiquem com Deus, um ótimo final de semana e até terça-feira, se Deus quiser. até terça, Tchau, Renato. tchau. Tchau, Tchau, tchau. abraço. Até mais.